o dia que mudou a história. Imagine um dia comum. O sol nasce sobre Jerusalém, a cidade desperta devagar, mas de repente, algo acontece. Um som ensurdecedor ecoa pelos céus, como um vento poderoso varrendo as ruas. Pessoas olham para os lados, assustadas. O impossível está acontecendo diante dos olhos delas. E um lugar, cercado por centenas de pessoas, quando de repente, o som de um vento impetuoso preenche todo o ambiente. As portas tremem, o chão parece vibrar e algo sobrenatural acontece diante dos seus olhos. Este foi o Pentecostes, o dia em que o céu tocou a terra e o Espírito Santo desceu com poder. Milagres aconteceram, vidas foram transformadas e a igreja nasceu com fogo e autoridade. Hoje, vamos reviver um dos momentos mais impressionantes da história. O dia em que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo e a igreja nasceu com poder. Mas antes de começar, já curte e compartilha esse vídeo com quem precisa sentir a presença de Deus. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir vai impactar você profundamente. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Atos 2:1. O 50º dia após o sábado da semana da Páscoa, e portanto, domingo, era considerado o dia de Pentecoste. Pentecostes é o nome que se dava à festa das semanas, também chamada Festa da Colheita, ou ainda Festa dos Primeiros Frutos. Nessa passagem, apóstolos e discípulos estavam no templo, também chamado de a casa. Atos 7:47, pois é sabido que os apóstolos reuniam-se constantemente no templo, orando, ministrando e louvando ao Senhor. E de repente, veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Atos 2:3. O vento impetuoso e estrepitante é símbolo do Espírito de Deus, poderoso, soberano e absolutamente livre. A expressão línguas é uma metáfora usada para explicar aquela situação inusitada, chamada de experiência estática, ou seja, de grande êxtase. Haja vista que, por milagre, uma multidão de pessoas, de nações, culturas e línguas totalmente diferentes umas das outras, puderam ouvir a palavra de Deus em sua própria língua materna, por meio da pregação dos apóstolos. O fogo é um outro símbolo metafórico da presença divina, também frequentemente associado ao juízo. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Atos 2:4. A Igreja de Cristo estava em formação. Unida e esperançosa quanto à volta do Senhor, passou pelo batismo do Espírito, conforme a promessa de Jesus, Atos 1:5, e dedicou-se à oração, comunhão e evangelização segundo as Escrituras. O Pentecostes significa para a Igreja 1. A presença e a ação do Espírito Santo habitando, tabernaculando a alma do crente, e não apenas influenciando os aspectos religiosos e exteriores. 2. O Espírito passa a ter presença contínua, ao invés de eventual como foi no AT. 3. O Espírito veio para habitar toda a Igreja, não apenas alguns indivíduos especialmente selecionados para determinadas obras e ministérios como no AT. 4. Ter coragem para confrontar esse mundo caído, com amor e sem medo. Atos 2:14. Ganhar almas para o reino de Cristo. Atos 2:41. E operar milagres, sinais e maravilhas, de acordo com a vontade e a instrução do Espírito. Atos 2:43. Sendo assim, há apenas um batismo da Igreja, o corpo vivo de Cristo, e de cada indivíduo, membro da Igreja. Mas repetidas plenitudes para a adoração, o serviço cristão e o exercício dos dons do Espírito. O dom de línguas, em grego transliterado, heterais glossais, que significa línguas diversas,
foi um milagre que se deu no âmbito da expressão dos apóstolos e da audição das pessoas de várias línguas e dialetos naquele dia e local. Estas línguas estrangeiras anteciparam a chegada do Evangelho em toda a nação, povo, raça, tribo e língua, unindo o mundo todo em torno do Senhor Jesus, num flagrante contraste com o julgamento em Babel. E, em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações sob o céu. E quando ocorreu este estrondo, ajuntou-se uma multidão, estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam, se dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos estes que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as partes da Líbia, junto a Cirene, e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Atos 2:11. Houve 4 classes de judeus da dispersão. 1. Orientais ou babilônicos, região onde hoje se situa o Iraque. 2. Sírios. 3. Egípcios. 4. Romanos, que a exemplo do apóstolo Paulo, eram cidadãos do império, embora não originários de Roma, assim como a província romana da Ásia, citada em Atos 2:9, é a atual região da Turquia. E todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros: O que significa isto? E outros, zombando, diziam: Estes homens estão cheios de vinho. Atos 2:13. Algumas versões trazem simplesmente a expressão estão embriagados. Entretanto, o texto original grego, aqui traduzido literalmente, enfatiza que os zombadores estavam acusando jocosamente os apóstolos de terem apressadamente se embebedado com os primeiros vinhos da colheita que se dava no mês de agosto e que produzia um vinho doce, ainda em processo de fermentação. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens da Judéia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido, e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados, como imaginais, sendo esta a 3ª hora do dia. Atos 2:15. Os judeus costumavam tomar o desjejum às 10 horas da manhã e no sábado, ao meio-dia. Ainda mais num dia de festa religiosa como o Pentecoste, nenhum judeu se atreveria a quebrar o jejum às 9 horas da manhã, literalmente em grego, a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Atos 2:17. Pedro cita e interpreta a passagem profética de Joel 2:28-32, como uma referência específica aos dias da nova aliança e inaugura a cidade messiânica. Pedro adverte também sobre os acontecimentos apocalípticos que serão os grandes sinais do iminente e glorioso retorno de Jesus Cristo e do juízo final. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e notável dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como também vós sabeis. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificastes e o matastes,
ao qual Deus ressuscitou, soltas as dores da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele: eu via o Senhor sempre diante da minha face, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se regozijou e a minha língua exultou. E além disto, a minha carne também repousará na esperança. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, 27. Algumas versões traduzem a palavra grega Hades, que se origina da expressão hebraica Sheol, por morte, profundezas, ou ainda inferno. Entretanto, o Comitê de Tradução da Bíblia, King James, decidiu usar aqui seu sentido mais literal: sepulcro, túmulo. Davi refere-se em última análise ao fato de o corpo de Jesus, o Messias, não ter experimentado deteriorização alguma. Atos 2:31. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e a sua sepultura está entre nós até hoje. Atos 2:29. O túmulo de Davi podia ser visto em Jerusalém e ainda continha seus restos mortais. Mas em relação a Jesus Cristo, ninguém podia apontar para um sepulcro onde seu corpo estivesse depositado. As palavras de Davi aplicam-se mais completamente e de forma profética ao próprio Senhor Jesus. A expressão hebraica Messias corresponde à palavra Cristo, em grego, e ambas significam ungido. Portanto, sendo profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado com um juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Ele, prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até eu fazer dos teus inimigos por escabelo de teus pés. Atos 2:35. Na expressão, o Senhor disse ao meu Senhor, o primeiro Senhor traduz a palavra hebraica Yahweh, o nome sagrado e impronunciável de Deus, e o segundo Adon, Senhor. Sendo assim, o Senhor, Deus, disse ao meu Senhor, o filho de Davi, o Messias. De acordo com Pedro, Davi dirigiu-se ao seu descendente com o mais elevado respeito, pois Davi, por meio da inspiração do Espírito Santo, reconhecia a absoluta divindade desse descendente, porquanto, além da sua ressurreição da morte, Atos 2:31-32, também seria exaltado à direita de Deus, com todas as honras de filho e rei, Atos 2:33-35. E sua excelsa presença estava ali revelada na pessoa do Espírito Santo, que chegara conforme prometido. Atos 2:33. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Esta afirmação corajosa de Pedro constitui-se no mais antigo credo da Igreja de Jesus Cristo. Ora, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens e irmãos, o que faremos? Então disse-lhes Pedro: arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. A mensagem de João Batista, o grande precursor do reino, é reenfatizada por Pedro e será a marca das principais mensagens evangelísticas dos apóstolos para o recebimento de perdão e o novo nascimento. O mesmo destaque foi dado pelo próprio Jesus. Da mesma forma, o batismo era importante para João, Jesus e na igreja primitiva sob direção dos apóstolos,
pois esta ordenança sempre esteve associada à fé, à aceitação da palavra, ao arrependimento e à busca de uma vida de adoração a Deus. Atos 8, 12, 18, 8. O ato do batismo em si não é capaz de perdoar o pecado original ou qualquer outro. O perdão total e definitivo dos nossos pecados ocorre por meio da graça de Deus, que converte o coração humano e faz germinar a fé cristã. Depois do sacrifício de Jesus, duas dádivas são concedidas aos que creem: o perdão dos pecados, Atos 22, do 16, e o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo de habitar no interior do ser humano é um presente e selo, marca divina de Deus, garantido a todos os cristãos sinceros, indistintamente de suas posições teológicas ou doutrinárias. Atos 8, 9, 11. No Atos 2:39, Pedro refere-se aos que estão longe, os gentios, e aos filhos dos judeus presentes, as futuras gerações judaicas. Porque a promessa é para vós e para vossos filhos, e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras ele testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000 almas. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. O ensino ou doutrina dos apóstolos incluía tudo o que o próprio Jesus ensinara, sendo o mais importante o Evangelho, o qual se firmava em sua vida e obra, morte e ressurreição. Atos 2:23, 24. A ministração dos apóstolos era incomparável por ser inspirada por Deus e estar revestida de toda a autoridade a eles outorgada pelo próprio Senhor Jesus. Em nossos dias, esse mesmo ensino dos apóstolos está à nossa disposição nas páginas das Escrituras Sagradas, especialmente do NT. O livro de Atos ressalta a importância da oração diária na vida dos cristãos, tanto em particular quanto em público. Atos 1:14. E sobrevinha temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2:43. O temor, estado de adoração contínua, que existia no coração dos crentes daquela época, era uma mistura de pavor, êxtase e perplexidade diante da presença majestosa de Deus, operando milagres, prodígios e sinais maravilhosos entre a multidão dos que iam sendo convertidos pelo Espírito Santo e acrescentados à igreja. E todos os que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. Atos 2:45. A união e o amor com que os convertidos viviam a vida cristã era um testemunho poderoso em Jerusalém e em muitas outras partes. Além das diversas operações de milagres e curas realizadas pelos apóstolos todos os dias, a igreja não permitia que a ninguém faltasse o necessário para viver. As colaborações eram voluntárias e generosas, regadas com muita oração, manifestações de louvor e satisfação. A alegria deve ser o estado de ânimo do crente, não apenas uma euforia eventual e passageira, como é próprio dos que não depositam sua fé e a própria vida aos cuidados do Senhor. Atos 6:34. A união e o compartilhar da igreja são frutos do Espírito Santo. Muitos filósofos e pensadores, ao longo dos séculos, idealizaram comunidades e nações inteiras, cujos povos socializariam seus recursos humanos e materiais. Contudo, não obtiveram sucesso. Sem a plenitude do Espírito Santo, o homem tende ao pecado e ao engano, erro. E perseverando todos os dias concordemente no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam o seu alimento com alegria e singeleza de coração. Atos 2:46.
Judeus e gentios convertidos pelo Espírito a Jesus Cristo começavam a formar e desenvolver a igreja primitiva. Os cultos que reuniam os crentes em Jerusalém se realizavam diariamente no templo. Entretanto, a ceia em memória ao Senhor Jesus, que na época coincidia com uma refeição de confraternização, era realizada nas casas dos cristãos em meio a uma celebração chamada Agape, Festa do Amor Fraternal, na qual os irmãos exerciam a comunhão, em grego, koinonia, que tinha um sentido muito maior do que apenas aquecer a amizade. Expressava a própria vida de Cristo, de uns para com os outros, com suas vitórias e desafios, alegrias e tristezas. A koinonia solidificava a intimidade espiritual dos crentes com o próprio Jesus por meio do Espírito Santo e entre si, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos.